Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. Eu sempre falo aqui nas aberturas, queremos trazer novidades, tecnologias, coisas que nos coloquem à frente nesse momento tão importante da competitividade. Aliás, semana que vem, o Desenvolve Vale está organizando um grande evento sobre competitividade para podermos discutir a nossa região, Vale do Paraíba, e nos tornarmos cada vez mais fortes, atraindo grandes empresas, atraindo grandes espaços educativos, escolas, universidades. Esse é o ambiente de educação que todos nós vivemos aqui na nossa região e queremos transformar tudo isso em desenvolvimento. E vocês acompanharam nos últimos programas, nós fizemos umas séries do Parque Tecnológico de São José dos Campos. A gente não pode esquecer a origem das empresas, de onde começam as iniciativas que acabam resultando em novas empresas, em novos empregos e novas receitas. Hoje eu vou trazer um caso real aqui, de uma iniciativa que começou também no Parque Tecnológico de São José dos Campos e hoje já está atuando no mercado como uma empresa. Recebo aqui Flávia Quintanilha, muito prazer, Flávia, ela que é CEO da NIC Saúde e co-founder da Sync, é isso? Exatamente. São duas empresas, ela vai explicar, é uma empresa de tecnologia na área de saúde, tem tudo a ver com esse momento. Flávia, muito bem-vinda ao nosso programa. O Desenvolve Vale, ele trata desses temas, tudo que leve ao desenvolvimento, ao pensamento positivo e etc. Me fala um pouquinho, você que está com uma experiência aí, como é que foi? Vocês começaram uma iniciativa da NIC Saúde no Parque Tecnológico de São José? Na verdade, a gente começou a iniciativa na Unicamp, em Campinas, por volta de 2018, 2019. Certo. E nós tivemos contato com o Parque Tecnológico em 2020. A gente passou pelo processo seletivo do Parque Tecnológico de São José dos Campos e também a gente conseguiu ter uma oportunidade de aplicar um business case na cidade. Então, essas duas oportunidades trouxeram, tiraram a gente de Campinas, que o Parque da Unicamp também é fantástico, inúmeras oportunidades, mas aí a gente viu uma grande oportunidade em participar aqui do ecossistema de inovação do Vale. Inclusive, eu sou de Pinda, eu sou da região, e para mim foi uma surpresa, na verdade, ver o quão grande o Parque Tecnológico é e estruturado no quesito tecnologia aqui na região, quando a gente veio para cá e participamos do processo. A gente tem incentivado, a gente fez aqui 4 séries do Parque Tecnológico de São José para mostrar para os nossos telespectadores que você não precisa ter nem empresa para se candidatar a ter o apoio do Parque Tecnológico. Basta você ter uma ideia. No caso de vocês, já estavam então na Unicamp e vieram para São José. Como é que foi esse apoio do Parque Tecnológico? Qual que era a ideia que vocês tinham? Bom, a gente nasceu, a gente começou a trabalhar no mundo do empreendedorismo na saúde com um foco. Se eu conhecer completamente um indivíduo, eu souber todos os dados de saúde, eu consigo promover uma saúde de muito mais qualidade, muito mais customizada para esse paciente e muito menos onerosa, porque a gente consegue trabalhar de forma preditiva na saúde. Então, foi isso que a gente começou a estudar, fazer protótipos, e trabalhar nessa coleta intensa de dados de saúde para poder promover uma saúde mais inteligente. Quando a gente está falando dessa saúde mais inteligente, é uma saúde preditiva. Eu não estou tratando só a doença do que está ali hoje, mas eu consigo entender o que aquelas pessoas, o que aquela população vem a desenvolver para que isso possa ser tratado de uma forma preditiva, o que é 10 vezes mais barato do que eu já tratar uma doença instaurada. Então, esse que foi o nosso propósito. E dentro desse processo, quando a gente está falando de empreendedorismo, como você colocou, você pode começar com uma ideia. A gente já tinha amadurecido essa ideia, a gente já tinha feito um MVP, estávamos até rodando um caso prático, dentro aqui já do município de São José dos Campos, quando a gente teve contato com o processo do Parque Tecnológico.
E lá o parque ele tem programas específicos para cada fase que as empresas se encontram. Então, por exemplo, o Lab, eu tenho uma ideia, eu não sei como que eu vou desenvolver ela ainda. Então, as empresas podem entrar no Lab. Isso que você está colocando é muito importante, né, para os nossos ouvintes. Quer dizer, às vezes você tem uma ideia, mas faltam algumas respostas. E o Parque Tecnológico te ajudou nesse ambiente, né? De você clarear. E quais foram os principais apoios que você sentiu do Parque Tecnológico? Quando a gente vai empreender, você precisa ter a ideia, você precisa entender o mercado e ter metodologia para desenvolver essa ideia. Então, você passa por fases e por desafios que você precisa estruturar para passar da ideia a um produto mínimo viável, que é um MVP, e o MVP se tornar um produto escalável. E daí, quando a gente está falando de um produto escalável, é um produto que pode ser aplicado em várias empresas, em vários mercados. Então, quando a gente chegou no parque, a gente já tinha a ideia formatada e o MVP, né, que é esse produto mínimo viável desenhado. Você tinha a ideia de fazer um projeto que otimizasse a saúde e trouxesse um olhar mais preventivo. Exato. Mas estava ainda nesse campo da ideia. E ali vocês conseguiram fatiar essas ideias e ir buscando as providências para que isso pudesse se tornar um produto. Exato, porque quando você vai passando pelas fases do desenvolvimento de produto, muitas vezes você precisa ter um apoio para o desenvolvimento da marca, você precisa ter um apoio para desenvolvimento de mercado, para métodos específicos, para os desafios que é implementar uma empresa. E as pessoas não precisam fazer isso sozinhas. Quando você está dentro de um ecossistema de inovação, você aprende com o teu produto, com o teu mercado, mas você tem apoio de outros empreendedores, você tem um apoio de mentores. Hoje eu sou uma das mentoras, inclusive no Parque Tecnológico, para empresas que estão em outras fases e a gente ajuda nisso com o maior prazer, porque eu divido legal, exatamente, né, as dificuldades, os erros e os acertos que nós passamos. E vocês ficaram que o Parque de 2020 já? Estamos lá até hoje. Vocês ainda estão no parque? Isso, a gente graduou. Então, como que funciona o programa? A gente entrou num programa chamado Growth, que é um programa de crescimento. Já tem a ideia, mas você precisa, né, estruturar ele para crescer. Aí nós graduamos, né, nesse programa e agora a gente faz parte do programa Scale Up. Então, se você for visitar o Parque Tecnológico da NIC, no Parque Tecnológico, a NIC tem um escritório lá, super nosso convidado para ir lá conhecer o nosso escritório, entender um pouquinho melhor das tecnologias que a gente está desenvolvendo. E agora o programa Scale Up, a gente acaba tendo uma participação diferente no ecossistema. Então, a gente tem contato com outras empresas de tecnologia da região, a gente recebe ainda apoio do parque para os desafios que a gente tem e a gente apoia as outras empresas também que estão entrando. Flávia, perfeito. Nós temos um breve intervalo comercial, estamos conversando hoje aqui com uma iniciativa de uma empresa que nasce do Parque Tecnológico, mas nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, de volta, conversando com Flávia Quintanilha, ela é CEO da NIC Saúde, uma empresa que nasce do Parque Tecnológico, buscando otimizar toda a estrutura de saúde, trabalhando com prevenção e agora no mercado aberto já como uma empresa. Vocês ainda continuam no Parque Tecnológico, mas também já estão no mercado externo. Sim. A gente continua no Parque Tecnológico como as empresas já instauradas lá, como nós temos outras empresas além da NIC também, como a Altasa, que também é um grande sucesso, dentre outras no Parque Tecnológico. E hoje a gente está escalando os produtos da NIC em outros mercados. Então a gente tem, por exemplo, clientes em São Paulo, em Recife, em Joinville, além dos projetos aqui dentro do município de São José dos Campos. Caçapava, por exemplo, também já é um parceiro da NIC Saúde. Agora, falando em produto, então a NIC já passou pela fase de teste, de apoio e tudo mais. O que, de fato, você leva para o mercado, traduzindo agora para uma linha mais operacional? Legal. Para a gente entender o que a NIC faz, é mais fácil a gente pensar quando a gente está na jornada de atendimento. Quando você chega numa unidade de saúde, quando você precisa procurar um médico, eu tenho um problema, como eu resolvo? Eu preciso agendar um cardiologista. Certo. Então, a NIC ela tem produtos para ajudar você a fazer um agendamento mais rápido, né, de uma forma online super intuitiva.
Quando você chega na unidade de saúde, você também já consegue, ao invés de você ter que falar todos os seus dados de saúde para recepcionista, dados cadastrais, ter toda aquela morosidade, a NIC tem inteligência, fluxos e processos para que você faça esse atendimento, esse check-in muito mais rápido. Bom para o hospital, porque ele pega a equipe para te recepcionar, não para ficar preenchendo dado no computador. Você já chega com os documentos preenchidos? Já chega com os documentos preenchidos e já integrados. Então, você não precisa ficar repetindo todas as vezes o seu endereço, o seu nome completo, a sua data de nascimento, todo momento que você vai dentro de uma instituição de saúde. Quando você chega dentro do contato com o médico, a gente já consegue trazer para o médico os seus dados que já foram de saúde, que já foram capturados previamente, as informações de exame, e para o médico conseguir fazer o que ele faz de melhor, que é te dar o diagnóstico, te dar atenção, fazer um atendimento humanizado. Toda a parte burocrática de pedir receita, encaminhamento, o sistema consegue fazer isso de uma forma muito rápida para que você saia do atendimento já com tudo que você precisa em mãos. Então, que receita que você precisa, que orientação que você precisa. No caso, por exemplo, de resultados de exames, quando você vai fazer um exame de ultrassom, por exemplo, enquanto o médico está realizando o exame, a plataforma já tem soluções para capturar as imagens do laudo, para fazer a digitação dos laudos, e você sai da unidade com o teu QR Code que dá acesso ao aplicativo, com todas as informações que você precisa, sem ter que ficar esperando imprimir papel, entrando em site, digitando login e senha. Então, a gente torna a jornada para o paciente muito mais fluida, para engajar. Paciente, Flávia, por exemplo, às vezes você faz exames em vários locais, né? Você faz exames de análises clínicas, de imagem e por aí vai. A pessoa consegue armazenar no NIC ou não? Ou só o estabelecimento de saúde que vai ter os dados dela? Quando a gente fala de dados de saúde, interoperabilidade dos dados de saúde. Isso é um grande desafio da saúde, está sendo super discutido já há muitos anos como resolver essa questão, né? O dado da saúde é do paciente. Do paciente. Não é da Mas instituição. ele consegue armazenar de instituições diferentes o que ele fez de exames? Porque às vezes, vamos imaginar um caso mais complexo, geralmente a pessoa quer ouvir uma segunda opinião, né? Então o médico fala, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia assim, assim, assado. A pessoa fala, poxa, eu acho que eu vou ouvir uma segunda opinião. E pega aquele monte de exame, vai embaixo do braço. E às vezes nem sabe explicar direito. Não sabe nem explicar. E esse portal ele pode auxiliar, sem dúvida, para que o outro médico que pega um caso mais avançado ali consiga sintetizar tudo, porque isso acho que é importante. Sim. O que a gente fez foi fazer isso de uma forma muito simples e muito fácil para o paciente. Então, quando ele passa numa instituição que tem a tecnologia da NIC, ele recebe um cartãozinho com QR Code. Certo. O que é aquele QR Code? Que é igual que a gente vê em restaurante, tal, para visualizar cardápio, mas aquele QR Code é do paciente. Então, se ele quer compartilhar com o médico, ele pode mostrar ali para o médico dele, o médico consegue acessar tudo, ver tudo o que está acontecendo. E por trás das câmeras da plataforma, do que o paciente está vendo ali acontecer, a gente também integra com os sistemas de gestão. Então, a informação do paciente que passou numa unidade de atendimento que tem no seu QR Code, também está salvo no sistema do município, por exemplo, no caso de atendimento público. Certo. Então, a gente torna o dado sempre disponível em todos os pontos de acesso. É fácil para o médico que já está lá na unidade de atendimento visualizar aquela informação, é fácil para o paciente que quer uma segunda opinião ir num outro médico, por exemplo, fala assim, doutor, estão todos os meus resultados aqui, então ele consegue acessar. Acho que isso tem demonstrado, eu tenho ouvido falar, Flávia, eu não sei até que ponto isso ainda é fato, que muitos exames, principalmente de imagens, como ressonância, tomografia, tudo isso, está vindo uma tecnologia bastante atualizada aí que vai facilitar e permitir que à distância os médicos acompanhem isso, dando mais capilaridade, mais velocidade. Você está acompanhando algum movimento disso? Sim, são as análises de imagens feitas por inteligência artificial e machine learning. Então, essas tecnologias apoiam muito para você conseguir fazer diagnósticos mais precisos e apoiar os médicos a conseguir fazer um laudo com muito mais qualidade, num tempo muito mais curto. Mas existe um desafio nesse meio do caminho. Mas não vai tirar a importância do médico, né? Não tira a importância do médico, porque o médico ele precisa avaliar um contexto do paciente. Então, a inteligência artificial, nesse momento que a gente está vivendo hoje, o machine learning, ele consegue auxiliar, complementar o que o médico está visualizando ali. Mas a medicina e o corpo humano, ele ainda é muito complexo, né? E existem inúmeros fatores que não estão ali dentro só daquela imagem, daquela tomografia,
que muitas vezes o médico leva em consideração para fazer um laudo. Então, o que a gente vê, não existe uma substituição. Eu também existe acho... um auxílio, né? O computador substituiu os profissionais, tem né? gente que fala muito isso, eu não acredito. Eu acho que sempre, tanto é que você pega qualquer laudo de saúde, pode ser o médico mais famoso do mundo, sempre vai estar lá. Avaliação clínica, ou seja, o que o médico também vai ver. Então, além do que sai da máquina de informações, sempre tem a sensibilidade do médico. Eu também acredito muito nisso para todos os ambientes, né? A gente sabe que a tecnologia está vindo com tudo mesmo, mas sem dúvida nenhuma o ser humano é o que vai trazer ainda aquela expertise de sentimento, de conhecimento, de experiência para laudar alguma coisa a nível final, né? Perfeito. E quando a gente fala do cuidado do paciente, existe uma coisa na medicina chamada linha de cuidado, ou seja, quando você passa no seu médico, ele vai pedir para você exame, ele vai pedir encaminhamentos, e eu preciso acompanhar e ver todos os exames em conjunto para eu saber como você vai ser tratado naquela doença. Certo. E o tempo da realização do exame é muito importante para o sistema tanto público como privado. Exemplo, se o seu médico fez um pedido para você fazer um mapa, um Holter, que são exames, né, cardíacos, e um ecocardio, por exemplo. São 3 exames para o coração distintos. Se a gente demora para fazer ou faz em tempos diferentes, muitas vezes aquele exame perde a validade, porque isso precisa estar orquestrado. Quando a gente fala de ter fluxos e processos muito bem desenhados para a saúde, vamos entender todos os pedidos de exames que o Kiko tem, executar e entregar esses exames completos numa fila inteligente de regulação médica, para que ele não seja desperdiçado, porque existe toda uma inteligência de exames e a gente não pode desperdiçar esse recurso dos exames. Flávia, nós temos um breve intervalo comercial aqui, esse assunto é extremamente importante. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida com esse tema extremamente importante. Muito bem, bom, falamos aqui dessa tecnologia na área da saúde, esses pontos que são extremamente importantes, né, que o mundo está atento a tudo isso, e a gente sempre quer valorizar também a saúde pública. A saúde pública ela precisa ganhar mais velocidade, ela precisa ganhar mais dignidade nos prazos de consultas, nos prazos de atendimento à população. A gente sabe que São José é uma realidade diferente em algumas cidades, mas falando de Brasil, a saúde pública ainda deixa muito a desejar, né? Vimos o SUS como foi importante nessa última pandemia, que mostrou capilaridade, mas eu te pergunto, Flávia, o projeto da Nix Saúde, toda essa tecnologia aplicada, numa parceria público-privada, é possível? É possível, tanto que a gente agora está tirando aí do forno um projeto de uma clínica dentro do Center Valley, que a gente está chamando de SINC, Saúde do Futuro, que é justamente uma unidade dentro do Center Valley. Vocês vão montar uma clínica ali? Exatamente, vai ser a primeira unidade de saúde dentro do Center Valley Shopping, que é o maior shopping, né, da região do Vale do Paraíba, atende mais de 700 mil pessoas aí, né, de circulação dentro daquele shopping. E por que esse projeto em parceria, né, com o poder público? Porque a unidade está sendo toda desenhada para conseguir gerar um fluxo de atendimento otimizado para os pacientes, gerar inteligência de dados e garantir mais acesso à população a uma qualidade de saúde, de exames e consultas com especialistas in loco e até mesmo por teleatendimento, resultados de exames, as análises de exames, todos dentro ali desse espaço inovador que ele é construído por uma instituição privada, mas que ele é desenhado para atender tanto o serviço público como o privado. Porque qual que é o conceito que envolve aqui? A gente não vê diferença de saúde pública e privada. Ambas precisam ser ágeis, ambas precisam ter qualidade e ambas precisam ter um acolhimento muito importante e inteligência de dados por trás. Então, esse processo, né, esse modelo de atendimento, o grande diferencial dele é ter um fluxo muito otimizado de atendimento e ter muita inteligência de dados para gerar indicadores de gestão de saúde populacional. Então vocês vão ter um caso prático que vai ser constituído esse ano ainda? Isso, agora em novembro. Em novembro, no Center Valley. Isso. E vai ser uma clínica de várias especialidades que vai atender tanto o poder público
quanto poder privado. Exatamente. Então, dentro dessa unidade... Mas é uma clínica da NIC ou é de um terceiro e a NIC vai estar junto ali? A clínica é da Sync, é Da uma Sync. outra empresa do grupo NIC, tá. né? E toda a tecnologia, toda a plataforma da NIC vai estar né, sendo base para esse inteligência da NIC projeto. vai estar lá. Exato. E vai atender o público também. Isso, um grande espaço da clínica, né, todo o processo de fluxo ali é feito para fazer o atendimento público. E aí, qual que é a diferença desse projeto para outros que os pacientes já veem hoje, né, que os munícipes veem hoje no município? É justamente essa melhoria em inteligência de dados para a gente fazer a linha de cuidado do paciente, que isso é um grande passo que São José está dando e que a gente tem muito orgulho em ser parceiro. Que é justamente você busca o poder público, né, a saúde pública para poder resolver uma doença e existe tecnologia hoje e prestação de serviço para que você tenha 100% o seu problema resolvido, seja que você precise de uma receita, de um exame ou até mesmo, né, uma cirurgia, mas que o paciente tenha o seu problema 100% resolvido. Ô Flávio, e também, né, ter agilidade do resultado, porque eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa vai no médico, aí para ela fazer o exame, ela consegue agendar o exame para 6 meses depois. Ou seja, perdeu a validade o exame, perdeu tudo, dependendo do caso, né? Então, acho que essa integração e o poder público estando participando disso tudo, ele também vai começar a encaixar outros prazos e outras demandas de serviços que são necessários para aquele atendimento, né? Quando você tem inteligência de dados e tecnologia apoiando o poder público, ele consegue ter visibilidade para priorizar, para buscar novos profissionais e para prover os melhores serviços para o município. Então é isso que a NIC vai fazer em parceria com a Sync, gerar inteligência de dados para que a gestão pública e a gestão privada possam fazer o melhor cuidado da saúde da população. Nosso tempo acabou. Muito obrigado, Flávia, parabéns pelo projeto. Quando isso aí estiver funcionando, você nos convida para lá conhecer de perto, porque sem dúvida nenhuma isso vai ser uma melhoria muito grande para a população como modo geral. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.